Agora que nós já vimos todas as propriedades aplicadas aos containers flexíveis, chegou a hora da gente começar a estudar nesse nosso 27º capítulo as propriedades que se aplicam aos itens dentro de caixas flexíveis. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez a mais uma aula do seu curso de HTML e CSS. Nós estamos no capítulo 27 falando sobre Flexbox. Nós já vimos 7 aulas, 8 aulas, já estou meio perdido. E nessas primeiras aulas você entendeu o que é Flexbox, o que é um container Flexbox, o que é um item Flexbox. Aí nós estudamos todas as propriedades de container Flexbox. E a partir de agora, nós vamos começar a ver as propriedades que se aplicam aos itens, aos elementos que estão dentro de caixas flexíveis. Importante deixar anotado aí, ó, já pega o seu caderno que tem coisa para anotar, como sempre tem nas aulas e eu sempre te indico fazer anotações. Quando a gente cria containers Flexbox, a parte de fora é flex e a parte de dentro não é flex. Os itens não são flex, mas eu posso pegar um elemento, um item ou mais de um item e tornar eles também containers. Mas aí eu começo a bagunçar o negócio, eu começo a dificultar um pouco mais a visão, porque eu tenho uma caixa flexível e dentro da caixa flexível eu tenho itens que também são flexíveis. Dá para fazer isso, mas a gente não vai trabalhar isso nesse curso introdutório. A gente vai sempre trabalhar com o elemento pai flex e o elemento filho não flex. Isso vai facilitar muito o seu aprendizado. Minha dica pessoal, você vai ter que aprender isso, dos elementos, dos itens serem flexíveis, mas treina bastante, faz todos os exercícios desse capítulo e dos próximos capítulos aqui desse curso antes de começar a tentar fazer isso. Vai por mim, você vai melhorar muito a sua sanidade mental. Dados os conselhos, dadas as anotações, vamos dar prosseguimento aqui para os nossos slides, onde eu vou te explicar a teoria de duas propriedades simples aplicadas aos itens flexíveis: Order e Align Self. Tá vindo aí mais um Align, não bastasse o Align Items, o Align Content, agora tem o Align Self. Mas mantendo o caderno sempre perto, fazendo os desenhos, fazendo as anotações, eu garanto que você vai aprender. Mais uma vez, venho eu aqui interromper a sua aula só um minutinho para dar o recado da Recode, que, como você já sabe, traz vários cursos gratuitos para você. Você pode se inscrever na plataforma deles acessando o QR Code que está aparecendo aqui na tela em qualquer lugar, ou então acessando recode.org.br. Acessando esse site, lá em cima, clique em cursos. E a formação que eu separei hoje para falar para vocês é uma formação muito importante, que é a formação de ferramentas digitais para o trabalho. Essa formação é totalmente gratuita, compõe mais de 56 horas no seu currículo e tem alguns cursos bem iniciais, mas com certificação da Microsoft, que são o Desvendando Windows, o Word na Prática, o PPT para apresentações e o Excel na Real. São ferramentas indispensáveis para qualquer profissional de tecnologia e você vai garantir a sua vaga nesse curso. E se por acaso você não se interessar por essas ferramentas ou não está tão interessado num certificado nessa área, indique esses cursos para um amigo seu. Com certeza, ele vai ser muito útil para posicionar ele no mercado de trabalho. Obrigado, Recode, pelo patrocínio e vamos voltar à nossa aula. Estamos de volta aqui, aquele nosso ambiente todo azul. Vamos dar continuidade aos nossos elementos, estudar a Flexbox, né, a teoria do módulo de Flexbox. Até o momento, como eu já disse várias vezes, a gente só estava estudando containers, mas a partir de agora a gente finalizou o estudo de containers e nós vamos focar aí, ó, já estão em destaque, todos amarelinhos, nossos Flex Items, ou itens flexíveis, que na verdade estão dentro do container. O container é flexível. Os itens não, por padrão, mas a gente vai começar a dar uma flexibilização neles aqui a partir de agora. E você deve se lembrar, logo nas primeiras aulas, que na primeira aula de Flexbox, eu pedi para você chegar no item e botar assim, Flex Auto. Lembra disso? Isso é uma propriedade de item. Inclusive, foi isso que fez com que os nossos itens ficassem flexíveis. E é a partir de agora que a gente vai começar a aprender esse. Essa propriedade flex, ela não vai ser vista agora não. A gente vai começar com o order e o align self. Mas na próxima aula, a gente já vai começar os estudos que vão te levar ao aprendizado da flex, que é uma propriedade muito interessante aqui do Flexbox que você tem que aprender. Mas como eu falei, nós não vamos começar com a propriedade flex, nós vamos começar com uma propriedade bem simples de entender e bem útil em alguns casos. Não em todos, mas em alguns casos, que é o order. Primeira coisa que você vai anotar aí no seu caderno. Todo item
em Flexbox, você tem o container, o pai, esse branco aí. Todo elemento que estiver dentro do branco vai ter order 0, por padrão, tá? O padrão dele é order 0, você nem precisa escrever caso ele seja order 0. Então eu vou colocar aqui os amarelinhos todos com pequenos zeros dentro. Agora, se por acaso você quiser modificar a ordem de exibição desses elementos, você vai poder aplicar essa propriedade order com valores diferentes. Por exemplo, vou colocar aqui outros valores no lugar de 0. Eu tenho 3 no primeiro elemento, 5 no segundo elemento, menos 2 no terceiro elemento e no último elemento aí que eu tinha adicionado, 0, tá? Eu coloquei o order de cada um desses elementos diferente. Basicamente, o que vai acontecer? O próprio CSS ele vai fazer o seguinte, ele vai reordenar para que esses números fiquem em ordem crescente. Então, números negativos vão vir antes e números positivos vão vir depois, do 0, né, no caso. Então, eu tenho menos 2, 0, 3 e 5, que foi a ordenação normal. Então, eu tirei os elementos de ordem e coloquei o elemento na ordem que eu queria, certo? Isso vai ser muito usado para construir interfaces onde, por exemplo, diminuiu a tela, botou no celular, eu coloco os elementos numa ordem, o menu vai aparecer, sei lá, embaixo. Quando eu colocar na tela, o menu vai aparecer em cima. Eu mudo a ordem dos blocos utilizando essa propriedade order que está aparecendo aí do lado. E para você ver se você entendeu, vou te mostrar outro exemplo. Ó. Se eu tivesse 4 blocos e eles tivessem os itens com esse order configurado para cada um, qual seria a configuração final desses elementos na ordem, considerando que esse container aí, ele é um container com FlexFlow, row e ou wrap ou no wrap, né? Ele vai ter direction row. E aí, consegue resolver esse problema? Pausa o vídeo se precisar para pensar e a gente já vem com a resposta. Mas pausa para você fazer um treino aí. E aí, pausou? Conseguiu entender? Conseguiu chegar à resposta? É bem tranquilo, né? Basicamente, como eu disse anteriormente, ele vai colocar os elementos em ordem. Talvez você estivesse confuso, esse 0 e 0, qual vai aparecer primeiro? Quem apareceu primeiro, quem foi colocado primeiro, aparece primeiro. Então ele vai ficar 0, 0, o elemento 4 vai ser colocado lá para o final e o 9 continua como o último elemento. Somente o elemento 4 saiu do lugar ali para esse nosso exemplo. E para a gente conseguir entender como funciona o order, nós vamos também fazer um exercício agora, exatamente agora, porque nós vamos diretamente para o nosso ambiente, vamos abrir o nosso GitHub Desktop e vamos criar um documento novo. Na verdade, uma pasta nova com um novo exercício aí de projeto. Então, olha só, já estou aqui, vou abrir o meu GitHub Desktop, provavelmente o seu já vai estar aberto, tem que esperar um pouquinho para ele atualizar lá o que está no repositório remoto, no meu grupo de repositórios remoto. Lembra que eu falei para você, ó, Ctrl+Shift+A abre o editor. Geralmente eu boto Ctrl+Shift+F e copio a pasta ali. Eu nem lembro se eu já fiz, mas dá para você fazer aqui também, tá? Dentro do Visual Studio Code. É só você pegar, ó, nós vamos pegar de novo essa Flex 001, tá? Peguei a pasta, só cliquei nela, ficou azulzinho aqui. Dá Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Ele criou ali Flex 001 Copy. Você vai apertar a tecla F2 ou o botão direito e renomear, e vamos colocar no lugar de Flex 001, o que você preferir, né? A técnica que você vai usar é a técnica que você preferir. Pode ser pelo Explorer ou pode ser aqui direto pelo Visual Studio Code. Inclusive, você consegue clicar com o botão direito em cima da pasta e mostrar aqui, ó, revelar no File Explorer ou Shift-Alt-R, que ele vai abrir da mesma maneira que abriu lá no GitHub Desktop, só que a tecla de atalho é um pouco diferente. Então, ó, abrimos aqui o nosso exercício. Nós temos aqui, ó, esse aqui não é o index, nós vamos fechar esse index, é o index do 07. Beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer é tirar esse flex daqui. Lembrando, ó, aqui é a configuração do item. Flex auto é uma propriedade, a propriedade flex, ela é aplicada aos itens, não ao container. Vou tirar, para ele ficar aqui tudo coladinho, e nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou fazer esse padding, um paddingzinho aqui, de 20 pixels, não precisa ser 40 como era no outro exercício, porque a gente não vai quebrar. No caso aqui eu vou botar ainda um flex flow do tipo row wrap, pode ser wrap também, não tem problema. A gente nem vai quebrar, né, na verdade. Acho que nem dá distância para quebrar, mas enfim, tá lá. Ele tá aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, porque ele está com todos eles order 0. Se todos são order 0, eles não têm prioridade entre os outros. Vai aparecer primeiro quem foi colocado primeiro. Agora, basta que eu coloque aqui, ó, por exemplo, vou fazer aqui no D, vou fazer isso aqui, ó, style order
dois pontos, menos 3. Só fazer isso. Fiz um estilo, order, menos 3. Isso na letra D. Olha o que vai acontecer, atualizando, olha lá, o D veio para frente, certo? Então, o D virou order menos 3 é menor do que 0, ele foi posto antes de todo mundo. Mesma coisa vai acontecer, por exemplo, se eu pegar o F e colocar aqui, ó, style, order 1, aí ele vai, ó, order 1 não significa que ele vai ser o primeiro elemento, nem o segundo elemento. Ele vai ficar, ó, todos esses aqui são 0. O que ele vai fazer, ó? O F ficou em último aqui, porque ele é o order 1. No caso aqui, eu vou fazer de uma outra maneira que fica mais fácil de você entender. Eu vou tirar as configurações, vou voltar ao normal, vai ficar A, B, C, D, F, G, normal. E eu vou fazer o seguinte, ó, depois dessas aspas eu vou clicar, segurar o Alt e vou clicar todos eles, tá vendo? Ó, nesse exato local, depois da aspas de item. Beleza. Coloquei depois de todos, vou digitar assim, ó, id igual, abre e fecha aspas, eu vou botar i1. Só que aqui não vai ser o id e i1 em todos, né? Aqui vai ser i2, i3, i4, i5, i6 e i7. Beleza. Aqui eu posso configurar todo mundo que tem esse ID. Então eu posso fazer assim, ó, toda div que tiver o ID i1 vai ter essa configuração, um order, vou botar aqui order 0. Vou fazer a mesma coisa, esse mesmo código aqui, para todos, só para eu fazer uma configuração individual para cada um. Esse aqui vai ser o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Então eu tenho de 1 até i7. Eu vou colocar aqui, ó, i1, i2, i3, 4, 5, 6... 7. Todos eles estão com order 0. Atualizando, ele fica exatamente igual. Agora, se eu bagunçar aqui, ó, esse aqui vai ser 0, esse aqui vai ser menos 2, esse aqui vai ser 4, esse aqui vai ser 8, esse aqui vai ser 2. Eu vou colocar o i7 também como 2 e vou botar esse aqui como... manter esse aqui 0, tá? Então, olha só. Eu tenho i1, i2, i3, i4, i5, i6 e 7. A, B, C, D, E, F e G. Beleza? O que você vai fazer agora? Olhando esse código aqui, ó, eu tenho 2 com order 0, menos 2, 4, 8. Vou botar aqui, em vez de esse aqui com 2, vou botar menos 4, tá? Vou botar menos 4. Com essa ordem aqui, 0, menos 2, 4, 8, 2, 0 e menos 4. Qual vai ser? Quando eu clicar em atualizar aqui, qual vai ser a ordem desses elementos? Cara, pausa o vídeo agora, faz esse favor para você, pausa o vídeo, dá uma olhada no meu navegador que está aqui em cima da minha cabeça e dá uma olhada aqui na lista, certo? Pausa e depois você vai me dizer, assim que você tirar o pause, você vai me dizer qual é a ordem que vai ficar. Vamos nessa? E aí, você conseguiu fazer? Eu fiz e anotei aqui no meu papelzinho e vamos ver se vai dar essa ordem mesmo. Ó, vou atualizar, ele ficou G, B, A, F, E, C, D. Só para provar, vou pegar meu papelzinho aqui, ó. Tem várias anotaçõezinhas, mas olha só. Olha a sequência aqui. Espero que esteja dando para ver. E ficou exatamente essa ordem, ó. G, B, A, F, E, C, D. Isso porque o G é esse elemento aqui, ó, que tem ordem menos 4. Logo depois, ele vem o I2, que é o B. Depois ele vem o I1, que é 0. Você fala, pô, eu fiquei na dúvida entre A e F, tá? Só que é o seguinte, o A e o F têm o order 0, os dois têm order 0, aqui e aqui. Só que o A, ele apareceu antes aqui, ó. Não tem a ver com CSS, tá? Tem a ver com HTML. O A apareceu antes do F. Então ele vai, mesmo que eles tenham a mesma ordem, eles vão ficar nessa ordem que apareceu, seguindo a ordem que apareceu no HTML. Depois veio o E, que é essa daqui, que é o 2. Depois veio o order 4, que é a letra C. E por último veio o order 8, que é o maior de todos. Espero sinceramente que você tenha entendido. Se não acertou, volta, assiste esse vídeo de novo, porque eu fiz um exemplo mais simples anteriormente, para você chegar aqui e conseguir acertar. Fechou?
Olha só, eu sei que você está assistindo esse curso de HTML, que ele está te ajudando pra caramba, porque você já está num módulo bem mais avançado, e eu sei também que você participa daqueles grupos de Telegram, grupo de WhatsApp, e o que eu vim pedir aqui é um grande favor. Pega o link da playlist desse curso e compartilha com seus amigos. Manda lá no grupo da faculdade, mostra para o seu professor que está tentando te ensinar HTML. Talvez os nossos exercícios aqui sirvam como um grande incentivo para a turma toda aprender. Não guarda a informação, compartilha com todo mundo. É isso que eu faço há muitos anos e eu tô te pedindo para fazer também. Mas não acabou por aí, eu prometi 2 propriedades. Já te ensinei o order, agora eu vou te ensinar o align self. Então olha só, como eu disse, align self é a nossa próxima propriedade, que na verdade ela se aplica a cada um dos itens. Cada um dos itens vai ter um alinhamento diferente. Na verdade, vai não. Pode se você quiser. E lembrando que o align self ele se aplica aos itens e ele vai funcionar diretamente no cross-axis, no eixo transversal. Anota isso aí também. Para exemplificar isso, eu vou colocar um item ali no final. A gente já tem 4, vou colocar um quinto elemento, um quinto item ali, ele já apareceu, e eu vou te dar os 5 valores que são disponíveis aí no align self. Se precisar, anota essa parada aí também. O primeiro valor é alto. O valor alto, ele vai herdar a característica de alinhamento vertical do seu pai, seja ele o align content ou o align item, certo? O que tiver configurado no pai, tá? Então ele vai pegar o alinhamento do pai, o alto. Eu tenho também flex start, que é o alinhamento perto do cross start. Eu tenho também o flex end, que é o alinhamento perto, né, grudado no cross end. Eu tenho também o center, que ele vai calcular o meio entre o cross start e o cross end. E por fim, o valor stretch, que você já sabe. Ele vai dar uma puxada para que ele ocupe o espaço inteiro do eixo transversal, né? O eixo transversal aqui no nosso caso está em pé, por isso que eu faço assim sempre com a mão, mas ele também pode estar deitado se a gente estiver representando o container flex do tipo column, ou column reverse. E se ele for row reverse, ele é de baixo para cima. Você já sabe como é que funciona o negócio. E assim, visualmente, você vai lá, não mudou nada, Guanabara. Não mudou nada porque o nosso cross-axis, ele está pequenininho. Quando a gente amplificar o cross-axis, quando a gente ampliar o cross-axis, você vai ver que vai acontecer exatamente isso daqui. Olha lá, ó. Quando eu botei alto, ele herdou do pai. Quando eu botei flex start, ele colou lá em cima. Então, no caso ali, o alto, né, a gente pressupõe ali que era a flex start o pai. Flex end, ele vai colar lá embaixo. Center, ele vai centralizar. E stretch, ele vai repuxar. Exatamente o que você está vendo nessa imagem aqui do lado. Mas você não precisa acreditar em mim. Você vai poder pegar o código, nós vamos copiar essa pasta que a gente acabou de criar aí, o exercício 007, se eu não me engano, e vamos criar o exercício 008 para a gente aplicar a propriedade align self aos itens. Não se esquece, align self não serve para pais, não serve para containers, serve para itens. Então, ó, estou aqui. Eu estava com o exercício flex 007, vou duplicar essa pasta aqui, o 007, então ó, cliquei no 007, Ctrl C, Ctrl V, gerei uma cópia, vou apertar F2, ele já deixou renomear, e vou fazer flex 008. Mantém tudo organizado, cara, para você não se confundir. Vou fechar esse index aqui, que é do 007, vou abrir o do 008, e aqui, ó, no navegador, vou mudar de 007 para 008, ou abrir o arquivo, né, que dá no mesmo, tá? Vou tirar esse monte de order daqui. Esse exercício não é para ver o order, então eu vou fazer o seguinte. Então, ó, vou apagar todos os orders, tá? E vou substituir alguns deles pelo align self, tá? Nada impede você usar o order aqui, mas é que eu não quero mudar a ordem dele, né? Eu não quero mudar a ordem deles, eu quero A, B, C, D, F, G, tá? Outra coisa que eu vou ter que fazer é fazer o meu container ficar grandão. Então, vamos fazer o meu container com altura de 400 pixels, por exemplo. Quando eu boto, ele já fez stretch, né, que é o padrão. Para tirar o stretch, o que eu posso fazer? Vou botar aqui, ó, align items, vou botar flex start, certo? Então tá lá, eles vão ficar grudadinhos lá em cima. E aí é o seguinte, todos esses aqui são flex start, mas eu posso pegar, por exemplo, o C, a letra C. A letra C é o I3. Vou botar aqui, ó, align self, flex end, por exemplo. Ó, só o C foi para o flex end, certo? Lembrando que no nosso caso aqui, ele é row wrap, né? Então ele vai ficar em linha, tá? Deitado, e ele vai se quebrar, né?
Então, o nosso cross-axis é de cima para baixo. Então, esse aqui é o cross-end. Se você colocar, por exemplo, a letra E, que é o I5, a letra E eu vou botar Align Self, vou botar Center. Atualizando, olha lá, o F ficou no meio. Se eu quiser, eu posso pegar o G, que é o I7, e vou colocar Align Self Stretch, por exemplo. Esse eu quero puxar. Ele já puxou. Certo? Então eu consigo, individualmente, dando o ID adequado, ou uma classe adequada aos elementos, eu consigo configurar o comportamento, o alinhamento individual de cada elemento, claro, dentro do cross-axis. Lembrando que, por exemplo, vou pegar o B aqui, ó, e vou colocar o B como Align Self, vou colocar Auto. Auto, ele vai herdar essa propriedade do pai, ó, que é o Align Items. Então, o B, que é esse aqui, que está com Align Self Auto, ó, ele vai ficar herdado do pai. Agora, se por acaso eu colocar aqui que o Align Items é sempre centralizado, vou botar aqui centralizado, por padrão, ele vai ser centralizado, ó. Inclusive o B que eu mandei vir com o pai. Auto é o valor padrão, certo? Então, se eu não colocar nada ou Align Self Auto, ele vai puxar o que veio do pai. Pode ser auto ou pode ser inherit, que é herdado. Também o resultado é o mesmo, tá? Eu prefiro colocar auto, até porque inherit é uma palavra difícil até de falar e de escrever. Então, exatamente assim que funciona. Você configura o genericão no Align Items, vou botar aqui Flex Start. Se você não colocar o Align Items padrão é o Stretch, tá vendo? Se eu tirar isso aqui, ó, vou tirar. O padrão vai ser Stretch, olha lá. O padrão é Stretch. Mas eu fiz aqui esse aqui ficar embaixo, esse aqui ficar no meio. Vou fazer o F. O F é o I6. Vou fazer o F aqui ficar Align Self Flex Start, que eu não tinha feito. Então o F vai ficar no Start, certo? Então o padrão aqui é Stretch, por isso que você não viu a mudança no G, que o G tá Stretch, que é o do pai. E esse aqui, ó, o B, também tá com o do pai, que é Stretch. Beleza? Então basta você saber configurar o meu Align Items, e aí se você botar o que você botar aqui, ó, vai valer para todos, menos aqueles que tiverem o Align Self configurado, que aí ele sobrepõe o valor padrão. Beleza? Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Terminamos aqui mais uma aula de Flexbox. Essa foi a primeira aula onde nós aprendemos propriedades aplicáveis aos itens. Então agora a gente consegue configurar item por item, se a gente quiser, ou conjunto de itens. E na próxima aula a gente vai aprender outra propriedade muito importante que diz respeito ao tamanho dos itens. Até porque, lembra que eu falei lá no início, o Flexbox, sempre que você pensar em Flexbox, você vai falar, qual é o formato da água? Aí você vai falar, depende do container. Lembra disso que a gente falou isso lá no início? A partir da aula que vem, você vai ver isso funcionando na prática, porque você vai conseguir configurar o tamanho das coisas, mas não pode confiar 100% nesse tamanho que foi especificado, porque pode ser que esse tamanho não possa ser executado, porque o container não permite essa alteração. Beleza? Mas isso a gente vai deixar para a próxima aula, onde a gente vai aprender a propriedade FlexBases, que a gente vai poder usar para configurar o tamanho dos elementos dos itens dentro do container. Eu me despeço por aqui, mas já deixo o encontro marcado para a próxima aula. Espero que você já esteja inscrito no canal, já esteja compartilhando essas aulas com todo mundo, porque está dando um trabalhão criar esses slides, essas animações, esses exercícios, manter tudo atualizado com repositório, com material em PDF, dá um trabalhão. E o que a gente pede em troca é só compartilhamento e que você estude muito, pratique muito e deixe tudo anotado no seu caderno. Eu me despeço por aqui e na próxima aula a gente vai dar continuidade ao que a gente está aprendendo. Um grande abraço e até lá!